Então esse termo que nós vamos ver aqui, vamos falar de templo, ora nós vamos falar de casa e ora nós vamos falar de tabernáculo, mas tudo isso é uma coisa só, a morada de Deus, ou que representava a morada do Altíssimo, tá bom? Porque Deus, ele sempre teve o desejo de estar perto de nós. Desde o Jardim do Éden, quando você olha na Bíblia, lá em Gênesis, o pecado, ele entrou no mundo, mas antes do pecado, Deus fez o jardim, ele plantou o homem naquele lugar, ele deu uma família para aquele homem, e na viração do dia, esse Deus, ele vinha com a sua glória, com o seu resplendor, para falar com o homem. Ele queria estar perto daquela família que estava crescendo naquele jardim do Éden, aquele jardim de delícias, maravilha, né? Dizem alguns estudiosos que lá no jardim do Éden não tinha noite, porque seria a luz, e ele vinha na viração do dia, então quando ele chegava não tinha noite naquele lugar. Então Deus sempre teve o desejo de estar, e ele veio revelando isso durante a história, e a Bíblia fez questão de registrar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ele veio registrando como Deus ensinou o seu próprio povo esse desejo, dele sempre querer estar no meio do povo, e ele deu provas e ensinou o povo caminhos para o povo entender: Deus está sempre no meio de nós, Deus está sempre conosco. Como expressão, um templo é um local sagrado dedicado a uma divindade, porque esse negócio de templo não é específico só de crente ou de Israel. Todas as nações no mundo afora, desde o passado, vêm buscando se conectar com o divino. O problema é que a maioria deles se conectaram à sua forma, dentro da sua cultura. E então o que acontece? Um templo era um lugar que foi erguido, consagrado e dedicado para se prestar culto a uma certa divindade. Ali naquele lugar, naquele templo, naquela casa espiritual, naquele lugar ali, havia comunhão com o divino, havia adoração através de sacrifícios de animais. O animal tinha que morrer para que você pudesse ter o pecado perdoado, e ali principalmente era um lugar de se obter perdão da parte dessa divindade. Então vai gravando aí. Então você olha lá no passado, que certa vez caiu o pão do céu. Não era exatamente um pão caído do céu, né? Tinha que pegar lá e fazer o pão, mas era o maná, e do maná era o pão que eles tinham. Eles faziam bolo, eles faziam pão, e eles chamaram o maná, o pão de Deus, o pão que desceu do céu. Aquele pão apontava para quem? Apontava para Jesus. Por isso que quando Jesus multiplicou lá os pães e os peixes, depois ele começa um discurso, ele fala: os seus pais comeram maná lá no deserto no passado e morreram, mas eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou o alimento da parte do Pai que veio, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então tudo lá apontava ou para Cristo, ou para a igreja, ou para um tempo escatológico que ainda vamos passar por ele. A água saindo da rocha, a rocha ferida, então era Jesus, a água vai representar ora o Espírito Santo, ora a palavra de Deus. Alguns personagens bíblicos, a sua característica e qualidade apontava para Jesus: Davi, Josué, Moisés, tantos outros na Bíblia, até lugares apontava para Jesus. E aí, Deus, ele vai ensinar o povo a construir no meio do nada, a gente vai ver isso aí agora, um tabernáculo, que mais tarde seria um templo. E qual é a diferença de um tabernáculo para um templo? Nós vamos ver que o tabernáculo é um santuário móvel, monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta. Já o templo é um santuário fixo, tá ok? Essa prática de construir templo já existia muito antes de Israel ser nação. Isso, a história secular até mesmo vai mostrar nações mais antigas do que Israel que já cultuavam suas divindades dentro dos seus santuários. É aquela velha história, a necessidade da alma de se conectar com o divino. E aí, se ninguém ensina o caminho correto, por isso que também Jesus vai falar o quê? Vocês querem ir ao Pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Entendeu? Então, lá em Êxodo 25, você vai ver o próprio Deus. Não abre não, deixa que eu leio para você, eu marquei tudo aqui, para a gente ganhar esse tempo. Lá em Êxodo, no capítulo 25, eu falei Êxodo é Crônicas, que beleza, né? Pertinho, né? Êxodo 25, versículo 8 diz assim: o próprio Deus falou para Moisés: e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. O próprio Deus falou assim: agora que vocês estão livres da escravidão do Egito, eu vou levar vocês daqui da escravidão do Egito até chegar na terra da promessa, até chegar em Sião. Eu quero provar para vocês que eu vou estar no meio de vocês. E como o povo de Israel ficou 430 anos escravo no Egito, a única forma que eles entendiam que uma divindade estava presente era
alguém ia ao santuário e fazia oferendas. Então Deus pega aquela situação, porque ainda estava muito forte na cabeça deles, e até porque Deus queria apontar como um tipo, uma sombra, lá para o futuro, o que ele queria revelar de verdade. Então ele falou: Moisés, pega essa multidão, mais de 3 milhões de pessoas, atravessa o mar e vai em direção à terra da promessa. Mas antes, eu quero que vocês mantenham comigo comunhão, adoração e busquem sempre o perdão. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer um santuário móvel que vai se chamar tabernáculo, uma casa de ouro no meio do deserto. Pois bem, o próprio Deus toma a iniciativa, e você vai ver lá no final de Êxodo mesmo, quando Moisés aqui escreve, no capítulo 40, ele diz assim, a confirmação, e então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Estudiosos dizem que essa glória se chamava Shekinah, e a Shekinah era uma fumaça densa, brilhante e quente, que mostrava para o povo que seria Deus presente no meio daquele lugar. Quando a Shekinah de Deus se manifestava em um ambiente, aquela glória era tão quente, tão pesada, que as pessoas não conseguiam ficar de pé. Elas se ajoelhavam, porque não é porque elas estavam assim com muito medo, é porque era pressão mesmo. A presença de Deus apertava eles até eles ficarem prostrados no chão. É engraçado que, como hoje a gente vem e fica de peito erguido, a gente muitas vezes não percebe essa Shekinah, essa presença de Deus no meio de nós. Então, ali, quando terminou o tabernáculo, fez tudo conforme era para ser feito, Deus veio e cumpriu a parte dele. Já que Moisés e os homens fizeram o tabernáculo conforme Deus tinha mandado, agora Deus vem, acende a chama do altar do holocausto. E então, a partir daquele momento, aquela chama nunca mais se apaga. 40 anos no deserto, irmãos, e a chama sempre sendo alimentada, sempre sendo alimentada, sempre sendo alimentada. É assim que a gente vai seguindo na presença de Deus, irmãos. A chama tem que ser sempre alimentada, sempre alimentada. Sempre a gente tem que buscar, sempre a gente tem que vir. A gente é templo, mas a gente vem ao templo, a gente busca, a gente recebe, e a gente recebe, reparte, e pensa que fica com menos porque repartiu. Não, Deus dá mais, mas ali vai sempre se enchendo, sempre enchendo. E ali Deus manifestou a glória dele, manifestou a presença dele, e a partir daquele momento o povo caminhava pelo deserto com uma confiança: Deus está em nosso meio. O que vai acontecer é que quando Abraão vai executar o sacrifício, no seu entendimento, segundo lá está escrito em Romanos e Hebreus, ele já tinha certeza de que se matasse o seu filho, aquele Deus que foi poderoso para lhe dar um filho na velhice, seria poderoso também para ressuscitar um filho morto. Então ele confiou e obedeceu, e Deus falou: não precisa. E ali ficou conhecido como Jeová Jireh, o Deus que provê, porque o filho não precisou morrer, porque apareceu um animal para o sacrifício. Depois, nesse mesmo lugar, anos depois, aqui com Davi tinha caído na besteira de sair contando o povo sem a permissão de Deus. Satanás soprou no seu ouvido, ele saiu contando, e Deus não gosta muito desse negócio. E aí o que vai acontecer? Veio uma praga, e essa praga matou 70 mil homens. 70 mil homens do exército e do povo de Israel a comando de Davi. Aí Deus falou: está vendo aí? E agora o que vai fazer Davi? Davi, ele tem um coração segundo o coração de Deus, e ele se quebranta, ele fala: o que eu tenho que fazer, meu Deus? Quando ele olhou, de repente ele viu um anjo que estava ceifando todo mundo com a espada na mão. Imagina, você vê? Ele vinha passar a chuva, morria. A pessoa, dava aquele ataque no coração e morria. Foi morrendo 70 mil, pouquinha gente, né? 70 mil. Ele falou: o que eu tenho que fazer? Aí o anjo falou: para parar isso, você tem que fazer um sacrifício. Ele compra lá um pedaço, a eira de Ornã ou de Araúna, que seja, ele faz um sacrifício ali, paga caro por aquilo, e o anjo guarda a espada e cessa aquela morte. E aí então Deus fala para ele: nesse mesmo lugar, onde foi o lugar que Abraão apresentou Isaac, e agora você apresentou esse sacrifício que aplacou a minha fúria, é aí que vai construir o templo. Olha, irmãos, que coisa linda. O templo é um lugar de experiências com Deus. E aí, quando você chega, esse templo foi tão suntuoso que levou 7 anos, irmãos, para ser construído. 7 anos. E lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 7, vai dizer que quando Salomão, depois de terminar a obra toda, ele fez uma oração no capítulo 6, todinho. No 7 aconteceu isso daqui, ó. Mas ele vai revelar agora a sua glória visivelmente. E ele envia seu filho Jesus.
Ele via Jesus, e Hebreus 1, no versículo 1 em diante, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos pelos últimos dias, nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então o que vai acontecer? Agora tinha um santuário móvel, tinha um santuário fixo, mas agora Deus falou: agora vocês vão ver a minha glória fisicamente. Jesus é a expressa imagem da glória de Deus. Jesus veio revelar Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Todas as finalidades, mas em Ageu 2,9 diz o seguinte: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso, a gente usa para outras finalidades, mas sabe qual era a glória da segunda casa? O Filho de Deus, Jesus, a glória expressa do Pai, entrando lá naquele templo antigo, que já não tinha mais a arca, que já não tinha mais nada da presença de Deus, e ele entra naquele lugar, e ele entrando naquele lugar, o que ele faz? Ele manifesta visivelmente a glória de Deus no meio do povo. Jesus mesmo disse em João 14, no versículo 23, ele vai falar: e disse-lhe Jesus: se alguém me ama, esse guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Agora a sua glória. As pessoas não conheciam a Deus, nem os discípulos conheciam a Deus direito, a tanto que Filipe ele vai dizer: mestre, mostra-nos o Pai. Jesus diz o quê? Estou há tanto tempo com vocês, quem vê a mim vê o Pai. Só que agora Jesus fala o seguinte: agora a situação é diferente. Eu vou retornar para a minha glória, e vocês vão levar essa obra adiante, e agora vocês é que vão ser a imagem expressa da glória de Deus. Você, Espírito Santo, porque nós lemos o texto lá de Efésios, que falou que nós fomos feitos morada de Deus, em espírito ou no espírito. Nós somos aqueles dias. Por quê? Porque ele colocou um selo para marcar isso. É o Espírito Santo. Ele está com você, mas ele está em você. Irmãos, é por isso que o crente não desespera. É por isso que o crente chora, porque é ser humano. Mas ele confia, porque ele sabe que nunca ele está sozinho. E Jesus, antes de voltar para o céu, em João 20, no versículo 21, ele vai soprar o Espírito sobre os discípulos. E aqueles que não tinham o Espírito Santo agora recebem o Espírito. E lá no Pentecostes recebe a renovação em poder do Espírito Santo. Pois bem, irmãos, o que isso está querendo dizer? Que há implicações de ser morada de Deus, templo do Senhor, casa de sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Diga comigo: eu sou o templo, casa de Deus, morada do Pai. Morada do Pai. A Bíblia diz que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23, assim: e o mesmo Deus, então, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus. Alma e um espírito dentro de mim. O meu espírito é o fôlego, o que me liga muito a Deus, porque é o sopro de vida que Ele me deu. A minha alma é a minha sede de entendimento, de emoções, de pensamento, de tudo está na minha alma. E eu, por completo, a Bíblia me chama aqui em 1 Coríntios, está vindo o texto na cabeça, vamos ler. 1 Coríntios 3, versículo 16: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém então destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Que esteve com Jesus quando Ele ressuscitou dos mortos é o mesmo Espírito de vida que habita dentro de mim. É um privilégio, mas é uma responsabilidade.
Se eu sou o templo, eu preciso cuidar dessa casa espiritual. Por quê, pastor? Porque quem destrói essa casa vai prestar contas com Deus. E se for eu mesmo destruindo, é você que vai prestar conta com Deus. O próprio Deus vai se encarregar de disciplinar aquele que destrói a morada que ele mesmo levantou. Porque hoje, irmãos, quando a gente for embora, aqui não vai ficar ninguém não, vai ficar só cadeira, móvel, bateria. Porque o que é de Deus está dentro de cada um de nós. Amém? Amém. O Espírito Santo que está entre nós, ele não vai ficar aqui porque não vai ter ninguém para ele convencer. A menos que alguém queira dormir aqui, morar aqui. Fora isso, ele não vai ficar só quando tiver culto, quando tiver ensino, quando tiver uma reunião, aí ele vai se fazer presente. Fora isso, irmãos, ele está comigo. Então eu sou templo, eu sou casa, eu sou morada, então eu tenho uma responsabilidade. A minha vida, segundo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, é ser santo, cuidar do meu santuário. Quando os reis lá no passado, eles queriam dar atenção ao templo de Deus, e a primeira coisa, eles chegavam no templo e eles viam que foi profanado, porque colocaram imagem de escultura, fizeram muitas coisas erradas, que sujaram, que profanaram o altar de Deus. Imediatamente, reis como Ezequias, Josias, Joás e tantos outros, eles limparam, gastaram tempo, mas limparam o templo das imundícias. Por quê, pastor? Porque eles queriam ter um lugar de contato com Deus que estivesse pureza, santidade, porque não tem como manter comunhão, adoração e perdão num ambiente de pecado, num ambiente de sujeira. Pastor, mas eu já estou livre, eu não adultero mais, eu não fornico mais, eu só falo uma mentirinha. É pecado, é a mesma coisa. Diante de Deus no Apocalipse, você olha, Apocalipse 21, versículo 8, Deus nivela os níveis de pecado lá, idolatria, fornicação, sodomia, e essa palhaçada que está acontecendo hoje aí, mas ele coloca mentira. Coloca até, irmãos, coloca mentira no meio, mesmo nível da idolatria, da fornicação. Ser um cristão é um privilégio, mas é uma responsabilidade.